Abençoados com todas as bênçãos. Quando nós falamos abençoados, estamos falando de uma posição em Cristo Jesus. Abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. Talvez você não conheça bem, não foi apresentado ainda o Evangelho da Graça, porque nós sempre falamos abençoados, mas isso é uma posição em Cristo Jesus. E o conhecimento do Evangelho da Graça é que nos leva à posição que Cristo nos colocou. A situação, ela fica paralela com a posição, que é de abençoados com todas as bênçãos. Sejam todos bem-vindos. A melhor noite para todos, para você que nos está dando a honra aí de nos acompanhar, os abençoados aí de todo o Brasil, até pelo mundo. Sejam todos bem-vindos. Abba, Pai. Clamamos Abba, Pai. E vamos essa noite aqui a mais uma exposição da Palavra da Graça, o Evangelho que foi dado ao apóstolo Paulo, o Evangelho que foi revelado unicamente, exclusivamente ao apóstolo Paulo ali no paraíso. Vamos aqui compartilhar um tema bem interessante, bem importante, que é mortos com Cristo. Na posição da igreja. Estamos mortos com Cristo. Mas antes, gostaria aqui de uma saudação a todos os colaboradores, a você que tem participado, que tem compartilhado aqui as mensagens, a você que já se inscreveu aí no nosso canal do YouTube, porque é necessário que se faça isso para que a palavra corra e seja glorificada. Porque o entendimento, o conhecimento, ele vem pelo ouvir. Assim que nós ouvimos essa palavra e ela nos salvou na mente, também nós queremos que essa palavra alcance a outros. E de que maneira? Falando. E o canal do YouTube, o canal aqui do Facebook, são duas ferramentas assim bem excelentes. Se você desejar participar, se essa palavra também te fez bem, participe para que o Evangelho, o conhecimento da graça, chegue ao alcance também a outros. Uma saudação aqui a todos os nossos colaboradores, a todos os nossos participantes, como nós falamos aqui, para que eu possa estar aqui falando, é um trabalho aqui de um corpo, não somente eu, mas existem aqui outros que trabalham. Hoje é terça-feira aqui onde nós estamos, mas o trabalho para que essa palavra fosse exposta agora começou no domingo, já há 2 ou 3 dias que nós estamos trabalhando, e não sou eu, mas tem outros abençoados aqui também, aqui comigo trabalhando. Então, abençoados, vamos aqui à exposição da palavra da graça. O tema, como nós já anunciamos, é mortos com Cristo, ou mortos juntamente com Cristo. É uma posição da Igreja de Cristo, uma posição que o próprio Deus colocou a igreja. Estamos, não é que nós vamos estar esperando um acontecimento para o futuro, não. Nós já estamos mortos com Cristo. E a respeito desse assunto aqui é que nós vamos falar. Uma expressão do Evangelho que o apóstolo Paulo recebeu no paraíso e explicou aqui em Colossenses, capítulo 2, no versículo 20, o qual nós vamos ler. Uma posição de todo filho de Deus. Não importa aonde você esteja. Se você é um filho, saiba que você está morto com Cristo. Morto com Cristo. Colossenses capítulo 2, no versículo 20, gostaria de ler aqui com a amada do Senhor, mas primeiro eu gostaria de te orientar. Você pegue a sua Bíblia, pegue aí um papel, pegue uma caneta, anote os versos, confira, porque nós falamos em todas as ministrações, em todas as religiões, um conselho do apóstolo Paulo, porque existem vários faladores vãos, enganadores, principalmente aqueles que falam a respeito da lei de Moisés. Eles estão aí enganando o povo. Se você não conferir, se você não saber o que você está lendo, o que você está ouvindo, com certeza você vai ser enganado, como eu fui por muitos anos. Então vamos ler aqui, Colossenses capítulo 2, no versículo 20, diz assim, ó: Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesses no mundo? Colossenses capítulo 2, versículo 20.
mortos com Cristo. Como foi isso? Como é que alguém pode estar morto com Cristo? Como se deu isso? Como é que a igreja de Cristo, nós estamos vivos? Se você olhar para mim, você vai ver que eu estou vivo. Mas o Evangelho diz aqui, ó, se pois estás mortos com Cristo, é porque nós estamos mortos com Cristo. Como aconteceu isso? Olha, abençoados, deixa aqui te falar aqui alguma coisa. Vamos aqui procurar explicar por que o apóstolo Paulo usou essa expressão aqui tão forte. Deus, sempre, quando ele quer atingir a muitos, quando ele quer falar, quer passar alguma coisa para muitos, ele sempre usa uma cabeça representante. Quando nós falamos aqui, ó, mortos, nós estamos mortos em Cristo, estamos falando de todos os filhos, todos, não é um aqui, outro ali, não. Todos depois da cruz do Calvário, todos que nós nascemos depois da lei de Moisés, nós estamos mortos em Cristo. Mas como é que Cristo fez isso? Ele sempre usa uma cabeça representante. Você lembra lá de Adão? Romanos capítulo 5, versículo 12, quando Deus quis passar o pecado para os filhos, com que os filhos participassem dessa obra chamada desobediência, ele usou um cabeça. Veja aqui quem foi. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim, ó, pelo que, como por olha só, um homem entrou o pecado no mundo, a desobediência, e pelo pecado a morte. Então Deus, ele usou um homem, uma cabeça representante, para passar o pecado a todos os homens. Ele não pegou um de cada vez e foi lá batendo na cabeça um de cada vez para que todos participassem do pecado. Não, ele usou Adão, e depois de Adão, todos que nasceram debaixo do pecado. Porque Adão foi o nosso cabeça representante quanto à desobediência. Todos nós temos aqui no nosso corpo físico as mazelas que vieram de Adão. Porque Deus usou Adão para nos representar nesse quesito. E Abraão também foi usado por Deus como um cabeça representante. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Veja só o que diz aqui. Gálatas capítulo 3, versículo 9. De maneira que os que são da fé, os da fé são aqueles que nasceram depois da cruz, que receberam o dom da fé, são abençoados juntamente com o crente Abraão. Deus revelou a Abraão, disse que em Abraão, olha Abraão, depois de você, todos os meus filhos, depois que eu passar pela cruz, vão ser abençoados juntamente contigo. Da mesma maneira que você está sendo abençoado, da mesma maneira que eu estou imputando em você a fé, os meus filhos, todos eles, serão abençoados. Deus usou Abraão também com uma cabeça representante para abençoar todos os seus filhos, para manifestar essa bênção. Da mesma maneira, veja bem, da mesma maneira, Cristo na cruz foi um cabeça representante para quê? Para que nós fôssemos mortos ao pecado. Quando Cristo, próprio Deus, quis manifestar a morte dele a todos os seus filhos, ele usou também um cabeça representante. E que cabeça foi essa? O próprio Cristo Jesus de Nazaré. Ele usou um corpo ali para que representasse a todos. 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala sobre isso. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 14, olha o que ele diz a respeito dessa cabeça representante que nos deixou mortos com Cristo. Porque o amor de Cristo nos constrange. Veja só, julgando nós assim, que se um morreu por todos, quem foi que morreu por todos? Cristo morreu por todos. Logo, todos morreram. Uma cabeça representante. Cristo morreu aqui naquela cruz e todos os filhos, todos nós que nascemos depois da cruz, já morremos juntamente com ele. Não que eu passasse ali na cruz, não que eu tivesse a minha mão furada ali na cruz, não que você usou uma coroa de espinho ou foi transpassado com a lança, não. Cristo foi ali na cruz, morreu e nós, todos os filhos, morremos juntamente com ele, porque ele foi um cabeça representante para aquela morte ali. Então, quando Cristo morreu, em posição, veja bem, em posição, todos nós morremos. Todos os filhos morreram ali juntamente com ele. Isso é uma posição que ele nos colocou. Por isso que se diz, Cristo, o cabeça da igreja. Nós somos o corpo e ele é o cabeça da igreja. Colossenses capítulo 2, versículo
19, vamos ler aqui, Colossenses 2,19, ele diz que ele é o cabeça da igreja, que diz assim, ó, olha só, versículo 19, e não ligado à cabeça. E quem é essa cabeça? Da qual todo o corpo, Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Cristo é o cabeça, um cabeça representante, e a igreja é o corpo. Quando o cabeça morreu lá na cruz, todo o corpo morreu junto com esse cabeça. Uma cabeça representante. Por isso que se diz, Cristo é o cabeça da igreja. Ele morreu e todos nós morremos ali com ele. E diz mais aqui no verso 20, diz aí Colossenses capítulo 2, no verso 20, diz assim, ó, mais uma vez, mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo. Uma coisa que aconteceu ali naquela cruz, Cristo foi o nosso representante, quanto a nós morrermos aos rudimentos do mundo. E agora fica aqui uma pergunta. Quais rudimentos? Quais rudimentos que nós ali morremos ali naquela cruz juntamente com Cristo? E qual mundo? Porque ele diz bem claro aqui, ó, vamos ler aqui mais uma vez. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, que rudimentos e que mundo é esse? Vamos lá em Romanos capítulo 7, versículo 4, que nós vamos aqui entender que mundo é esse. Romanos capítulo 7, versículo 4. Diz assim, ó, um verso bem conhecido nosso, nós já lemos aqui várias vezes, mas é necessário que se leia, que diz assim, ó, assim, meus irmãos, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, diz assim, também vós, estáis mortos para a lei. Olha aqui, que mundo é esse? Para a lei, pelo corpo de Cristo. Quando Cristo morreu naquela cruz, nós morremos para a lei. Ele também foi o nosso representante, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de dar frutos para Deus. Estamos mortos ao mundo da lei e aos seus rudimentos. Foi nesse mundo aqui que ele morreu, porque os rudimentos, que diz aqui em Colossenses 2,20, faziam parte da lei. O rudimento do mundo não estava em outro lugar, estava lá na lei de Moisés. Quando ele diz aqui, ó, que Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, ele está falando dos rudimentos da lei, dos mandamentos da lei, e o mundo que era a lei de Moisés. Não é outro mundo, não é o mundo cósmo, não é o mundo que nós participamos, não, é o mundo da lei de Moisés. Aí vem uma outra pergunta, vem uma pergunta que do verso 20 coloca, por que, olha o que diz aqui, ó, por que vos sujeitais ainda? Por que a igreja de Cristo ainda se sujeita às ordenanças? Se Cristo morreu lá na cruz e nós estamos mortos com Cristo aos rudimentos do mundo, da lei. Então Paulo vem perguntando, por quê? Porque isso nós vemos por aí, em todos os lugares chamados igrejas evangélicas, por que vos sujeitais ainda? O que mais acontece, a religião, principalmente o sistema religioso, se sujeitando às ordenanças, como se vivesse ainda na lei de Moisés. É isso que acontece. E o apóstolo Paulo pergunta, por que acontece isso aqui no mundo? Veja aqui, ó, Efésios capítulo 2. Vamos aqui, Efésios capítulo 2, no versículo 14. Olha o que diz aqui, ó. Diz assim, ó. Por quê? Porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. E no versículo 15, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Ali na cruz, Cristo desfez a lei das ordenanças que havia contra nós. Agora, a pergunta fica, por que a igreja de Cristo hoje continua sujeita a essas ordenanças? Colossenses capítulo 2, versículo 14. Volte lá que nós vamos ler. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Quando Cristo morreu naquela cruz,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. E o apóstolo Paulo pergunta: por que vos sujeitais ainda a ordenanças, se o escrito de dívida já foi pago ali naquela cruz? Romanos capítulo 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei, o fim das ordenanças, é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O apóstolo Paulo pergunta: por que vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesse na lei de Moisés? Por que continuar com essas práticas? Hebreus capítulo 6, versículo 1. Veja o que diz aí, Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz assim, versículo bem conhecido nosso: pelo que, olha só, pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar, não é para fazer. Uma orientação, uma ordem aqui do Evangelho da Graça de Deus, que o apóstolo Paulo escreveu, é para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Nós estamos mortos com Cristo ali. Quando Cristo morreu naquela cruz, ele nos deixou mortos quanto aos rudimentos da doutrina de Cristo. E que doutrinas são essas? Prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o quê? Não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, e da doutrina de batismos e da imposição de mãos. Olha, muitas pessoas nos perguntam por que deixar se batizar nas águas, porque é uma coisa tão bonita e o próprio Jesus de Nazaré fez. Olha, Cristo foi o nosso cabeça representante, por isso é que nós deixamos o batismo nas águas. Romanos capítulo 6, um versículo aqui, que nós lemos aqui sempre, Romanos capítulo 6, versículo 3, diz assim, ó: ou não sabeis, olha, se você procura batismo nas águas, você não sabe disso aqui, ó. Mas eu recebo que hoje os teus olhos iluminados, você entenda, você compreenda isso aqui, ó. Ou não sabeis que todos os filhos que estão mortos em Cristo, todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados aonde? No Rio Jordão? Fomos batizados pelo pastor, pelo reverendo, pelo apóstolo? Não, fomos batizados na morte de Cristo. Por isso que batismo nas águas é um rudimento. Batismo nas águas é um rudimento que Cristo já nos representou ali na cruz. Quando ele morreu ali, ele se batizou por nós. Ele foi o cabeça representante ali. Não precisa hoje você procurar um pastor, não precisa você procurar um padre. Para quê? Para se batizar. Porque o nosso representante, Cristo, já te batizou ali, ó. E diz assim, vamos ler mais uma vez, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele. Quando Cristo morreu naquela cruz, nós fomos sepultados ali com ele, pelo batismo na morte. Por isso que nós não nos batizamos nas águas, porque o nosso cabeça já se batizou ali por nós. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidades de vida. O batismo nas águas, abençoados, morreu quando Cristo morreu ali na cruz. O batismo nas águas morreu com Cristo na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, acabou esse negócio aí de batismo nas águas, porque fazia parte lá do velho pacto, um rudimento da doutrina de Cristo. E o Evangelho diz que essas doutrinas eram para ser deixadas, porque nós estamos mortos com Cristo. Quando ele morreu, ele fez por nós. Ele foi o nosso substituto ali quanto ao batismo nas águas. Não há necessidade de você se batizar nas águas, porque ele já foi o seu representante. Quem se batiza nas águas está declarando que Cristo não me representa. Se eu procurar um batismo nas águas, se eu procurar um reverendo, se eu procurar alguém para que venha me batizar nas águas, eu estou declarando com essa atitude que a morte de Cristo não me representa. Por quê? Estou procurando outro meio, estou voltando no batismo das águas, quando o Evangelho é bem claro que é para deixar, não fazer mais, porque Cristo já fez nos nossos lugares. Então, Cristo, os benefícios da morte de Cristo
para aqueles que procuram o batismo nas águas, de nada aproveita. Não aproveita, abençoados, porque você está procurando outro meio, você está voltando. É o que diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 2. Veja o que ele diz aqui. Ó. Ele diz o seguinte, Gálatas capítulo 5, no versículo 2, ele fala assim: e eis que eu, Paulo, o apóstolo da graça, ele diz o seguinte: vos digo que, se você se deixar circuncidar, se você voltar a se batizar, porque é para deixar, não fazer de novo, se você voltar a praticar os rudimentos da doutrina de Cristo, a morte de Cristo ali na cruz, de nada vos aproveitará. Os benefícios da morte de Cristo não vão te alcançar. Por quê? Você está dizendo com essa atitude que Cristo não te representa. Quando você procura um batismo nas águas, com essa prática, está negando que estamos mortos com Cristo. Porque se ele morreu exatamente para que nós fôssemos batizados ali juntamente com ele, então se você procurar fazer o que ele já fez, você está dizendo que não foi necessário ele morrer ali naquela cruz. E ele já morreu e ele já ressuscitou. E veja bem, abençoados, porque estamos mortos com Cristo, na posição, somos participantes desses benefícios. Porque Cristo morreu, ressuscitou e em posição nós estamos mortos juntamente com ele, nós estamos participando desses benefícios que ele conquistou ali na cruz. Porque ele conquistou benefícios para nós ali, ele foi o cabeça representante. O batismo nas águas foi ele se batizou em nosso lugar, então não há necessidade que eu me batize. Vamos ver aqui em Romanos capítulo 8, alguns benefícios que ele conquistou para nós ali naquela cruz. Romanos capítulo 8, vamos começar aqui no versículo 31, que diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 31. Benefícios que Cristo conquistou para nós ali na cruz. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, veja bem, quem será contra nós? Olha que benefício tremendo. E no versículo 32 ele diz assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, falando daquela manifestação ali de Jesus de Nazaré ali na cruz, antes o entregou por todos nós. Olha, se ele não fosse ali naquela cruz, abençoados, nós estaríamos perdidos. Não haveria salvação para nós. Escrevendo lá aos Coríntios, o apóstolo Paulo disse: se Cristo não morresse, não ressuscitasse, a nossa fé seria em vão e nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Mas ele foi ali, ele morreu e ressuscitou. E diz mais: aquele que nem a mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Com certeza, abençoados, nos abençoou com todas as bênçãos, nos justificou. E diz mais, versículo 33, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Aquele que está morto com Cristo? É Deus. Olha, não é o jejum, veja bem, não é o jejum, não é o batismo nas águas, não é o teu esforço físico, não é uma reunião de consagração, não é a Santa Ceia que vai te justificar. É Deus quem o justifica. O próprio Deus que justifica você. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que fomos justificados por Cristo, estamos em paz com Deus. Porque foi o próprio Cristo, o próprio Deus que nos justificou. Esse foi um dos benefícios por nós estarmos mortos com Cristo, que ele conquistou para nós ali naquela cruz. E o versículo 34 diz assim: quem os condenará? Quem pode condenar alguém que está morto com Cristo? Quem? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos. Foi o próprio Deus, o próprio Cristo que morreu e ressuscitou por nós e nos colocou nessa posição de mortos com ele, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Uma pergunta do apóstolo Paulo. Depois que ele morreu ali na cruz e nós estamos mortos com ele, quem nos separará desse amor? A tribulação?
A tribulação não pode ser maior do que a morte de Cristo ali na cruz. Ou angústia. Não existe maior angústia, abençoados, do que ele passou ali por nós naquela cruz. Então a angústia que nós passamos hoje, que possamos passar, de maneira nenhuma vai nos separar desse amor. Ou a perseguição. Também não, abençoados. Ou a fome é cruel, né? A fome é triste. Quando ela chega, ela aperta. Não sei se você já teve a oportunidade de sentir fome e não ter do que comer. É uma coisa bem tremenda. Mas também diz aqui que nem a fome, por pior que seja, pode nos separar do amor de Cristo. Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Também não pode. Quando diz espada, diz a morte, não é isso? Porque era a forma de se matar naquela época. Como está escrito, diz no versículo 36, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Passe o que passe, aconteça o que aconteça. Esse benefício foi um benefício que Cristo conquistou para nós ali na cruz. Quando nós estamos mortos com Ele, nada pode nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque nós estamos mortos juntamente com Cristo. Como é que tu vai separar alguém que está junto com Cristo? De maneira nenhuma. E no versículo 37, veja o que diz aqui o versículo 37, que é alguma coisa assim maravilhosa. Mas em todas essas coisas, que coisas são essas? Tudo que ele descreveu aqui, ó. Quem pode nos condenar? A morte, a tristeza, a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome. Em todas essas coisas, somos o quê? Mais. Estamos um passo a mais. Mais do que vencedores por aquele que nos amou, por aquele que morreu na cruz e nos colocou nessa posição. Mortos com Ele. Estamos mortos com Cristo. Isso nos coloca numa posição de mais do que vencedores. E o versículo 38, porque estou certo, eu estou certo, e eu recebo que nessa noite você também esteja nessa mesma certeza que nós estamos. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, veja bem, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos afastar, nada pode nos separar desse amor, porque nós estamos mortos com Cristo. Nada pode nos afastar dele. O versículo 37 que nós lemos aqui faz uma declaração assim tremenda. Eu penso que é a parte mais importante aqui desse texto, que diz: mas em todas essas coisas, somos o quê? Mais do que vencedores. E você sabe o que é uma pessoa que é mais do que vencedor? Não é vencedor, é mais do que vencedor. Cristo conquistou naquela cruz por nós, ao morrer ali na cruz. Tudo que ele conquistou. Olha, você, para ser um vencedor, você tem que lutar e conquistar. Aí você é um vencedor. Mas quando Cristo morreu e ressuscitou, imputou em nós essa vitória, então nós somos mais do que vencedores, porque ele foi o nosso cabeça representante. Ele venceu por nós. Não fomos nós que vencemos. Foi ele que venceu e nos colocou nessa posição de mais do que vencedores. Vamos ler aqui mais uma vez, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Olha o que diz aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim, ó: estás, pois, firmes, olha só, estás, pois, firmes nessa liberdade com que Cristo nos libertou. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos libertou, ele nos fez mais do que vencedores. A igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica, ela ensina que nós precisamos procurar um culto de vitória. Para que você vai procurar um culto de vitória se Cristo já te libertou ou não libertou? Com certeza, abençoados, com certeza Cristo já te libertou. Você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, do que serve um culto de libertação? Para que serve um culto de libertação na vida de alguém? Para negar a morte de Cristo.
Se o Evangelho é bem claro, que nós lemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 37, que em Cristo Jesus, mortos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não é que você vai ser um vencedor. Não é que você tenha que fazer alguma coisa para vencer em Cristo Jesus. Quanto às coisas de Deus, quanto às coisas espirituais. Você já é mais do que vencedor. Você não tem que se batizar para vencer nada, porque Ele já se batizou por você. Você não tem que pedir perdão por nada, porque Ele já te perdoou. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E mais, você não precisa de libertação. Você não precisa de libertação. Você precisa de informação. É disso que você precisa. Uma informação aí, na sua mente, para te fazer entender que você já é livre. Todo filho de Deus que nasceram depois da cruz já nasceram livres. Agora, essa liberdade, essa informação tem que chegar na sua mente. Porque senão você vai viver por aí como escravo. E já sendo livre. A carta de alforria, como nós lemos aqui em Colossenses 2,14, o escrito de dívida já foi assinado por Cristo. E foi assinado com sangue abençoado. Foi com sangue, o sangue dele. Não foi lá com uma caneta, com a tinta, não. Ele assinou a nossa liberdade com sangue. Em Cristo Jesus, nós já estamos livres, somos abençoados com todas as bênçãos. Você não precisa de libertação. Você precisa entender aí na sua mente que isso já aconteceu. Romanos capítulo 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo ele faz um rogo aqui à igreja tremendo. No versículo 1, diz assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentais os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com a mente, com o entendimento. E no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com os rudimentos desse mundo, não vos conformeis com a lei de Moisés, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso conhecimento, para você experimentar a liberdade gloriosa de Cristo Jesus, porque você já é livre. Não se meta embaixo de corrente, não se meta embaixo de culto de libertação, reuniões de consagração, que vão te prometer uma liberdade que Cristo já te deu. Você está morto juntamente com Cristo, e isso te dá o direito a uma liberdade. Você já está livre, tudo é lícito. O Evangelho fala, mas nem tudo te convém, mas você é livre para fazer as coisas. Você é livre, Cristo já te libertou com todas as coisas abençoadas. Você é livre, não precisa mais se meter debaixo desses rudimentos. Colossenses capítulo 2, volte aqui por favor. Colossenses capítulo 2, agora no versículo 21, diz assim, Colossenses capítulo 2, no versículo 21. Tais como... Não, volte aqui no versículo 20, para passar aqui um entendimento completo. Se, pois, estás mortos com Cristo, e você já entendeu que a igreja de Cristo ela está morta com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, estamos livres dos rudimentos da lei, porque lá na cruz Cristo já nos libertou. Por que vos carregam ainda? Por que vocês praticam ainda as ordenanças como se vivesse na lei de Moisés? Não é necessário mais você viver debaixo dessa maneira? E no versículo 21, ele aqui dá alguns exemplos, tais como, não toques, não proves, não manuseis, não coma, não isso, não aquilo, tirando aí, abençoados, porque é um mandamento de proibições, contrário ao Evangelho da Graça. Por isso que o apóstolo Paulo ele questiona, como é que vocês podem viver debaixo desses rudimentos, se esses rudimentos são contrários ao Evangelho da Graça? O Evangelho diz que nós somos livres, Cristo nos colocou numa posição de liberdade. Por que você vai se meter debaixo desses mandamentos que dizem aí, tais como, não toque, não prove, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo? Já acabou isso, abençoados. E o versículo 22 diz assim, as quais essas coisas que a lei de Moisés imputava, as quais coisas, todas, veja bem, todas elas, todos os rudimentos, todos perecem pelo uso, porque vai usando, acabou, segundo os preceitos e doutrinas dos homens.
São doutrina de homens, abençoados, que te levam à escravidão. E diz mais, mandamento de homens. Olha o que o profeta Isaías, veja bem aqui, o que o profeta Isaías falou a respeito de doutrina de homens. Lá, muitos anos antes de Cristo nascer. Olha só, Isaías 29, no versículo 13. Veja aí o que ele fala. Abra a sua Bíblia, por favor. Isaías capítulo 29, versículo 13. Porque o Senhor Deus disse, veja o que disse o próprio Deus aqui na boca de Isaías. Pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios, me honra, mas o seu coração, a sua mente, se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então, abençoados, se você se meter somente com mandamentos de homens, não adianta, abençoados. Você não vai estar agradando a Deus, porque nós já estamos mortos com Cristo. Esses mandamentos é para deixar. E diz aqui, o versículo 23, as quais tem, na verdade, esses mandamentos de homens, os rudimentos lá da lei de Moisés, tem, na verdade, alguma aparência de sabedoria. Tem, sim, tem parece, né, que os abençoados que fazem um mês lá de jejum, quando aparece, tem assim nossa, esse homem, ele tem assim uma sabedoria. Quando ele pega lá o livro, os seus diplomas, os seus anéis, dá a impressão assim que, olha, é uma pessoa assim muito sábia. Mas olha o que diz, esses têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Esses rudimentos de homem só servem para satisfazer a carne, abençoados. Agora, o espírito, que somos nós, não vale, não tem valor algum. Por quê, abençoados? É que nós estamos mortos com Cristo. Não, você não precisa aí estar se metendo debaixo desses rudimentos, tais como batismo nas águas. Você não precisa se meter em batismo nas águas. Santa Ceia, a famosa Santa Ceia, que na verdade não é Santa Ceia, era a Páscoa judaica, que o próprio Jesus de Nazaré orientou lá os discípulos a fazerem. Você não precisa se meter debaixo disso, porque o nosso cabeça representante já foi a nossa Páscoa, quando ele morreu lá naquela cruz. Jejum, você não precisa se meter embaixo de jejum, porque nós estamos mortos com Cristo. Ele já fez o nosso jejum, ele foi o nosso representante lá naqueles 40 dias lá. Será que você consegue fazer alguma coisa melhor? Não consegue, abençoados. Dízimos, você não precisa. Olha, não sei se você já tinha essa informação em você. Nós que estamos mortos em Cristo, mortos com Cristo, não participamos de dízimos. Por quê? Dízimos faz parte do rudimento da lei de Moisés. Hebreus capítulo 7, versículo 5, diz que o dízimo era tomado sobre a forma da lei. Tomado. Não era uma coisa assim voluntária, era tomado. E a lei, diz lá em Romanos, nós já falamos aqui, Romanos capítulo 10, versículo 4, a lei acabou. Se acabou a lei, acabou o rudimento do dízimo. O dízimo virou lá um rudimento que não precisa mais. Agora, a maneira que nós participamos é por contribuição voluntária, agradecimento, gratidão a Deus. Nós que estamos mortos com Cristo. E mais, não precisamos fazer apresentação de crianças. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver nas igrejas chamadas evangélicas, apresentar crianças. Também é um rudimento lá da doutrina de Cristo, abençoados. Nós que estamos mortos em Cristo, já entendemos aqui que todos nós somos conhecidos de Deus desde antes da fundação do mundo. Como é que agora você vai querer apresentar alguém para Deus? Imagina que situação difícil, complicada para Deus. Você pega uma criança e apresenta, Senhor, aqui, já conheço ele desde antes da fundação do mundo. Isso já virou um rudimento. Nós que estamos mortos em Cristo Jesus. Abençoados, é necessário que se entenda a nossa posição em Cristo Jesus. É necessário que você compreenda aonde você está situado. Nós estamos com Cristo.
Nós estamos com Cristo, não com os rudimentos da lei de Moisés, não em batismo, não em jejum. Esse era o trabalho do apóstolo Paulo, explicar para a igreja de Cristo que nós agora pertencemos a Cristo e não a Jesus de Nazaré. Essas coisas ficaram para trás. Não precisamos mais dos rudimentos da doutrina de Cristo, porque ali naquela cruz, o nosso cabeça representante, ele já fez todas as coisas. A tradição da religião, por causa dos apóstolos que continuaram aí com esses ensinamentos, é que trouxe até hoje mais de 2000 anos que Cristo morreu, ressuscitou e colocou a igreja dele numa posição privilegiada. Você não precisa fazer essas coisas, porque ele já fez por você. E detalhe, isso não vai mudar nunca mais. Esse dom, isso que ele fez pela igreja, é para sempre. O pacto da graça é um pacto eterno, não vai mudar nunca mais. Estamos mortos com Cristo, ali os benefícios de Cristo, isso não muda. Agora você precisa conhecer, você precisa entender. Gálatas capítulo 4, olha o que diz aqui em Gálatas capítulo 4, no versículo 1, olha o que diz: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro, que o filho de Deus é menino, e nada difere do servo. Se você não entender a sua posição em Cristo Jesus, o que você tem direito, o que ele conquistou para você lá na cruz, sendo filho dele, você vai viver por aí como escravo, embaixo de corrente, fazendo corrente. Imagina, um filho de Deus fazendo corrente. Isso é uma coisa que não cabe, abençoados, porque Cristo já nos libertou, ele já conquistou para você. É por isso, olha só, esses homens maus e perversos que estão por aí, que ficam vendendo as bênçãos, eles vão bem nesse assunto, porque as bênçãos que eles prometem para a igreja, Cristo já deu, já foi pago o preço e se manifesta. Aí fica tudo simples, mas você precisa entender a sua posição para deixar de ser enganado por esses homens. Nós passamos aí anos e anos sendo enganados, não conhecendo a nossa posição, por falta de conhecimento. É necessário que você entenda que você é um filho, você é um herdeiro, você está morto com Cristo, numa posição que ele nos colocou. Tudo que ele passou ali naquela morte, tudo que ele conquistou ali naquela cruz, é direito seu, está imputada no teu espírito. Quando nós falamos aqui, você é um abençoado com todas as bênçãos, nós estamos falando que ele conquistou essa posição para nós ali na cruz. Somos abençoados. Quando nós falamos, você é um perfeito em Cristo Jesus, nós estamos falando que Cristo, quando ele morreu, ele aperfeiçoou para sempre o nosso espírito. Isso foi conquistado por ele ali na cruz. Você não tem que fazer mais nada por isso, porque ele já conquistou o preço pela nossa salvação, que ele prometeu lá antes da fundação do mundo, lá em Efésios capítulo 1, versículo 4 e versículo 5, que ele diz que nos predestinou para filhos, lá, filhos de adoção, lá antes da fundação do mundo. Ele pagou o preço ali na cruz, e foi com sangue, é direito nosso. Você é um filho dele, ele imputou em nós o Espírito dele. Você não tem que fazer essas obras da lei para que isso chegue até você. Não, muito menos pagar, né? Muito menos pagar, que cobram aí pelas bênçãos do Senhor, pelas bênçãos que ele já te deu. Saia disso, corra, fuja dessas coisas, porque nós estamos mortos com Cristo e isso nos dá o direito de tudo que ele conquistou ali naquela cruz. Você é um abençoado, você é um santo, você é um perfeito, o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo, porque foi ele que escreveu e não vai apagar. Ele imputou em você o dom da fé. Agora o que te falta? Falta o conhecimento da graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Não se submeter, mas esses homens maus e perversos estão por aí. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2. Vamos ler aqui, ainda temos aqui 2 minutos. Segunda carta de Paulo a Tessalônica, no capítulo 3, no versículo 2, ele diz assim, versículo 1. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada,
como também o é entre vós. A palavra estava correndo, sendo glorificada. E no versículo 2, e para que sejamos livres de homens maus e perversos. Porque a fé, o entendimento, não é de todos. Somente o Filho de Deus é que tem esse entendimento, que tem esse conhecimento. Então é necessário que você estude, é necessário que você leia, é necessário que você ouça a ministração da palavra de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Não empreste o teu ouvido aí, para qualquer um, porque muitos por aí dizem, olha, aqui vai ter evangelho, ministração da palavra de Deus. Está falando da graça de Deus? Diz que você é um salvo? Diz que você é um abençoado? Diz que você é um perfeito? Se não diz isso, abençoado, corra disso, porque vão te tirar da posição de morto com Cristo que está aí na tua mente. Os abençoados acham que ainda tem que fazer alguma coisa. Não, para agradar a Deus é por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, crendo no que tudo que Ele já fez por você. Então, abençoados, nós concluímos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, porque esse, abençoados, é o nosso trabalho. Foi o trabalho do apóstolo Paulo e também é o nosso. É para fazer a igreja de Cristo entender a nossa posição que Deus mesmo nos colocou. Agora, por falta de conhecimento, a igreja está se comportando, agindo de maneira diferente. 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 16, diz assim, não sabeis vós, olha só, isso aqui você tem que saber sem a menor dúvida, porque eu tenho visto aí, eu tenho certeza, talvez você tenha passado por isso, irmãos procurando o Espírito Santo, reunião em busca do Espírito Santo. Olha o que diz aqui, versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Ele já habita em você, abençoados. Quando ele morreu naquela cruz, nós morremos com ele, ele foi o nosso cabeça representante, o Espírito dele veio habitar em nós. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Então, abençoados, eu recebo que nessa noite você entenda, você compreenda a nossa verdadeira posição em Cristo Jesus. Que posição é essa que nós estamos falando aqui nessa noite? Mortos em Cristo Jesus. Essa é uma posição que nos dá o direito outorgado por Cristo ali naquela cruz. Não aceite por menos. Se comporte dessa maneira. Se comporte dessa maneira, porque você é um abençoado com todas as bênçãos em Cristo Jesus. E eu recebo que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Que esta palavra vá aí na tua mente e você entenda a tua posição em Cristo Jesus. Morto com Cristo Jesus. Abençoados com todas as bênçãos.